Minha babá trabalhou para nós por 3 anos e nunca se meteu onde não foi chamada. Mas naquela noite ela hesitou de forma estranha na porta e disse em voz baixa: "Dê uma olhada no escritório do seu marido depois da meia-noite." Mas em silêncio. Eu a obedeci e minhas pernas fraquejaram com o que vi lá dentro. Antes de começarmos, escreva de onde você está nos assistindo. Temos muita curiosidade em saber. Desejamos a você uma ótima audição desta história fascinante. Mariana estava em pé, junto à janela da sala de estar, observando os últimos raios do sol de outubro pintarem as janelas dos prédios vizinhos com uma cor de mel dourado. Atrás dela, ouvia-se o riso das crianças. Lucas e Laura estavam brincando no quarto com a babá. Era uma noite comum de um dia de semana em seu amplo apartamento em um bairro nobre de São Paulo. Comum como centenas de outras noites nos últimos 7 anos de seu casamento, ela ajeitou a cortina mecanicamente, tirou uma folha seca de um vaso de ficus no parapeito da janela. Tudo no apartamento estava perfeito, o piso de madeira brilhava. Sobre a mesa havia flores frescas que ela comprara na feira livre pela manhã. Da cozinha vinha o aroma de frango assado. Uma vida que muitos considerariam ideal. O marido, Diogo Valente, um advogado de sucesso, tinha seu próprio escritório, com clientes do alto escalão do mundo dos negócios, 2 filhos saudáveis, um apartamento em uma área privilegiada, uma babá que cuidava das crianças, permitindo que Mariana se dedicasse à casa, encontrasse as amigas, fosse à academia. Mas, por alguma razão, ultimamente, essa sensação de perfeição parecia irreal, como uma bela imagem em uma revista de luxo. "Mãe, olha o que eu desenhei!" Lucas entrou correndo na sala, balançando uma folha de papel. Os cabelos loiros do menino estavam bagunçados. Na bochecha, uma mancha de canetinha. Mariana se agachou, examinando o desenho. Uma casa ao sol, 4 figuras. "Somos nós?" ela perguntou, abraçando o filho pelos ombros. "Sim. Você, eu, a Laura e a dona Vera." Lucas apontou o dedo para cada figura. "É o papai." O menino pensou, coçou o nariz. "O papai está no trabalho. Ele está sempre no trabalho." Aquelas palavras simples e infantis a atingiram com uma pontada de dor. Mariana beijou o topo da cabeça do filho. "Tudo bem, meu amor, vá terminar de brincar com a Laura. O jantar está quase pronto." Lucas correu de volta para o quarto e Mariana se endireitou, sentindo as costas doerem. Ela tinha 32 anos, mas às vezes parecia ter 50. Quando isso começou? Esse cansaço, essa sensação de que ela estava apenas funcionando, cumprindo seus papéis de esposa, mãe, dona de casa, mas em algum lugar por dentro, tudo parecia ter congelado, estagnado. Ela foi até a cozinha, abriu o forno. O frango estava dourado no ponto certo. Mariana tirou a assadeira, colocou-a sobre o fogão, preparou uma salada, cortou o pão, tudo de forma mecânica no piloto automático. Suas mãos conheciam aqueles movimentos de cor. Diogo deveria ter voltado às 8. Já eram 8h30. Mariana pegou o celular e digitou uma mensagem. "Você vem logo? O jantar vai esfriar." Enviou. 1 minuto depois, a resposta chegou. "Vou me atrasar." "Cliente importante. Não me espere. Pode jantar." Como sempre. Mariana colocou o celular sobre a mesa, sentindo a decepção familiar. No entanto, já estava acostumada. Nos últimos 6 meses, Diogo se atrasava cada vez mais. Clientes importantes, assuntos urgentes, processos judiciais. Ele chegava depois da meia-noite, cansado, silencioso, e se trancava imediatamente em seu escritório, dizendo que precisava terminar de revisar documentos. Antes, Mariana não dava importância a isso. O trabalho de um advogado é imprevisível. Ela entendia, mas ultimamente começou a notar detalhes estranhos. Diogo estava mais nervoso, irritadiço, sobressaltava-se com o toque do telefone. Quando ela perguntava sobre o trabalho, ele respondia de forma evasiva. Às vezes ela o encontrava na janela do escritório, olhando para a escuridão, com o rosto tão tenso e exausto, como se carregasse um fardo insuportável. "Dona Mariana, posso falar com a senhora um minutinho?" Ela se virou. Na porta da cozinha estava Dona Vera, uma mulher baixa, um pouco acima do peso, na casa dos 50 anos, com um vestido cinza simples e chinelos. Os cabelos presos, em um coque arrumado, o rosto sem maquiagem, cansado, mas bondoso. Dona Vera trabalhava como babá para eles há 3 anos. Viera de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais após a morte do marido. Não tinha filhos. Morava sozinha em um quarto alugado na periferia
e passava os dias na casa deles, cuidando de Lucas e Laura. Mariana sempre tratou a babá com respeito e gratidão. Dona Vera era quieta, delicada, nunca se metia onde não era chamada. As crianças a adoravam. Ela sabia como lidar com Lucas, que às vezes era manhoso, e com Laura, que frequentemente tinha seus ataques de birra. Com Dona Vera, a casa se tornou mais calma, mais leve. Claro, entre, por favor. Mariana enxugou as mãos em um pano de prato, mas a babá não entrou. Ela ficou na soleira, torcendo a ponta do avental. Mariana notou que seu rosto estava pálido, até meio abatido. Os lábios comprimidos e no olhar, algo ansioso, quase assustado. As crianças já dormiram? Perguntou Mariana, sentindo uma inquietação crescente. Dona Vera nunca parecera tão abalada. Sim, acabei de colocar luz na cama. A babá engoliu em seco, mudando o peso de um pé para o outro. Dona Mariana, eu preciso lhe dizer uma coisa. Aconteceu alguma coisa? Dona Vera olhou para o corredor, como se verificasse se não havia ninguém por perto. Então deu um passo à frente e Mariana viu como suas mãos tremiam. Eu já queria ter falado há muito tempo. Eu não sabia como. A babá hesitou, mordeu o lábio. Entenda, não sou de me meter na vida dos outros. Não é da minha conta. De jeito nenhum, mas não posso mais ficar calada. Minha consciência não permite. Mariana sentiu um aperto no peito. Algo na voz de Dona Vera, na expressão de seu rosto, fez seu coração bater mais rápido. Dona Vera, o que está acontecendo? A senhora está me assustando. A babá a olhou diretamente nos olhos. Em seu olhar havia angústia, medo e, ao mesmo tempo, uma espécie de determinação. Deu uma olhada no escritório dele depois da meia-noite. Sua voz tremia, as palavras saíam com dificuldade, mas em silêncio para que ele não ouça. E você vai entender tudo. Mariana ficou paralisada, incapaz de dizer uma palavra. Milhares de pensamentos passaram por sua cabeça. O escritório de Diogo, depois da meia-noite. Do que a babá estava falando? Eu não entendo, ela conseguiu dizer finalmente. O que eu deveria ver lá? Mas Dona Vera já estava recuando em direção à porta. Seu rosto estava molhado de lágrimas. Me perdoe, não posso dizer mais nada. Apenas dê uma olhada. Ela rapidamente enxugou os olhos com a ponta do avental. Preciso ir. Amanhã venho de manhã, como sempre. E antes que Mariana pudesse detê-la, fazer mais perguntas, a babá pegou sua bolsa no corredor e saiu pela porta. A fechadura estalou. O silêncio pairou no apartamento. Mariana ficou parada no meio da cozinha, sentindo o coração martelar, as mãos geladas. Deu uma olhada no escritório dele depois da meia-noite. Essas palavras ecoavam em sua mente. O que poderia haver lá? E por que Dona Vera estava tão assustada? Ela se aproximou da janela e viu a babá andando apressadamente pelo pátio em direção ao ponto de ônibus. A figura curvada, em um casaco escuro, desapareceu rapidamente na penumbra. Mariana abraçou a si mesma, tentando conter o tremor. Lembrou-se dos últimos meses. Diogo realmente havia mudado. Tornou-se recluso, distante. Quase não falava com ela. E quando falava, era de uma forma mecânica, como se seus pensamentos estivessem muito longe. Via as crianças nos fins de semana e, mesmo assim, por breves momentos. Passava dias inteiros em seu escritório, chegando a trancar a porta com a chave. Ele nunca tinha feito isso antes. E também havia as ligações, aquelas estranhas ligações noturnas. Mariana lembrou-se de como, 2 semanas atrás, acordou no meio da noite com sede. Foi à cozinha buscar água e ouviu uma voz abafada vindo do escritório. Diogo estava falando ao telefone. Ela parou no corredor, prestando atenção. Era difícil entender as palavras, mas o tom, aquele tom a chocou. Diogo falava com uma voz suplicante, quase implorando, completamente diferente de sua maneira usualmente confiante. Ele explicava algo, se justificava, depois ficou em silêncio, provavelmente ouvindo o interlocutor. E Mariana o ouviu praguejar baixinho. Na época, ela decidiu não dar importância. Advogados têm casos complicados. Talvez um cliente difícil. Mas agora, depois das palavras de Dona Vera, tudo se encaixava em um quadro perturbador. O que seu marido estava escondendo? Mariana serviu-se de um copo d'água. Bebeu alguns goles. As mãos ainda tremiam. Tentou se acalmar e encontrar uma explicação racional. Talvez Dona Vera estivesse enganada ou tivesse entendido algo errado. Mas a babá não era do tipo que entra em pânico sem motivo. Por 3 anos ela viveu com eles, viu a família por dentro. E se ela decidiu dar um passo tão drástico, significava que algo estava realmente errado. Mariana olhou para o relógio. 9h15.
Diogo não chegaria antes da meia-noite, talvez até mais tarde. Ela tinha tempo para pensar, para decidir o que fazer. Voltou para a sala, sentou-se no sofá, abraçando os joelhos. Lá fora, a escuridão da noite de primavera se adensava. Acendeu um abajur. A luz amarela encheu o cômodo, mas não trouxe calor. Mariana olhava para a porta do escritório no final do corredor. A porta escura de madeira maciça, sempre fechada. O santuário de Diogo. Ela raramente entrava lá, apenas para tirar o pó ou aspirar. E mesmo assim só quando o marido permitia. O que poderia haver lá de tão assustador a ponto de levar a babá as lágrimas? Os pensamentos giravam em sua cabeça sem lhe dar paz. Mariana tentou se lembrar se não havia outras estranhezas. E se lembrou. 3 meses atrás, sua velha amiga Sofia a convidou para almoçar. Elas estavam sentadas em um café, conversando sobre várias coisas. E Sofia mencionou de passagem que tinha visto Diogo no centro da cidade. Ele estava saindo de um prédio comercial, contou Sofia. Eu ia me aproximar, cumprimentá-lo, mas ele estava agindo de forma tão estranha. Olhava para os lados, apressado, entrou no carro e foi embora. Talvez eu tenha me enganado, mas me pareceu que ele estava muito preocupado com alguma coisa. Na época, Mariana brincou. Negócios, trabalho, estresse. Mas agora, essa lembrança ressurgiu com nova força. E também houve aquela noite em que Diogo chegou em casa completamente arrasado. O rosto cinzento, as mãos tremendo. Mariana se assustou, começou a perguntar o que havia acontecido, se ele não estava doente. Diogo a dispensou, resmungou algo sobre um caso difícil, trancou-se no escritório e na manhã seguinte agiu como se nada tivesse acontecido. Mariana levantou-se, andou pela sala. Ela não estava acostumada a suspeitar, a vasculhar as coisas dos outros, a espionar. Não era de sua natureza. Ela sempre confiou em Diogo. Eles se conheceram há 8 anos, no aniversário de amigos em comum. Diogo tinha acabado de abrir seu escritório de advocacia. Estava cheio de energia e planos. Alto, atlético, com um olhar confiante e um sorriso fácil. Ele anotou imediatamente, começou a cortejá-la. Flores, restaurantes, longas conversas sobre a vida, sobre sonhos. 6 meses depois, ele a pediu em casamento. Na época, Mariana trabalhava como gerente em uma pequena empresa. Dividia um apartamento com uma amiga. Sua vida era comum, sem grandes perspectivas. E de repente um homem de sucesso lhe oferecia estabilidade, uma família, amor. Ela aceitou sem pensar 2 vezes. Os primeiros anos foram felizes. Nasceu Lucas, depois Laura. Diogo trabalhava muito, mas encontrava tempo para a família. Eles viajavam de férias, faziam planos. Mariana largou o emprego, dedicou-se à casa e aos filhos. Ela gostava disso. Sentia-se útil, protegida. Mas quando isso mudou? Quando o Diogo começou a se afastar, talvez há uns 2 anos, no início foi sutil. Ele começou a passar mais tempo no trabalho, a se interessar menos pelos assuntos da família. Depois parou de falar sobre seus casos. As perguntas de Mariana sobre o trabalho respondia de forma breve, relutante. Irritava-se se ela insistia. E foi mais ou menos na mesma época, ao que parece, que começaram aquelas ligações noturnas. Mariana lembrou-se de outro episódio. 1 mês atrás, tarde da noite, ela entrou no escritório para chamar Diogo para jantar. Ele estava sentado em frente ao computador e a tela estava virada de modo que ela não conseguia ver o que havia ali. Mas, quando ela entrou, Diogo fechou o notebook abruptamente. Seu rosto tinha uma expressão culpada, como se tivesse sido pego em flagrante. "Por que essa pressa toda?" perguntou Mariana, tentando manter a voz leve. Nada, só estava distraído. Ele se levantou, espreguiçou-se. "O jantar está pronto?" Naquele momento, ela não insistiu, mas agora se lembrava da expressão em seu rosto. Medo. Sim, era exatamente medo. Os pensamentos se agitavam em sua cabeça, um mais alarmante que o outro. Mariana sentia o pânico crescer dentro de si. O que estava acontecendo? Traição, dívidas, algum tipo de negócio criminoso? Ela se lembrou das palavras de Dona Vera. Deu uma olhada no escritório dele depois da meia-noite. Isso significava que algo acontecia à noite, quando todos estavam dormindo. Mariana se aproximou da porta do escritório e colocou a mão na maçaneta. Trancada. Diogo sempre trancava o escritório quando saía. Levava a chave consigo. Antes, isso não levantava questões, documentos importantes, confidencialidade dos clientes. Mas agora aquela porta trancada parecia um símbolo de tudo que seu marido escondia dela. Ela se afastou. Voltou para a sala, sentou-se no sofá, segurando a cabeça entre as mãos.
Tentou se acalmar, organizar os pensamentos. Tudo bem, ela esperaria. Diogo chegaria, ela agiria normalmente e depois da meia-noite, quando ele estivesse no escritório, ela daria uma espiada. Em silêncio, sem ser notada. E veria o que estava acontecendo. A decisão estava tomada e isso a deixou um pouco mais aliviada. Mariana levantou-se, foi verificar as crianças. Lucas e Laura dormiam em suas camas, cobertos. O rosto de Laura estava tão calmo, sereno. Lucas, dormindo, abraçava um ursinho de pelúcia. Mariana ajeitou os cobertores, beijou a testa de ambos. As crianças não suspeitavam de nada. Para eles, o mundo ainda era seguro, previsível. Ela saiu do quarto das crianças, fechando a porta silenciosamente. O corredor estava escuro e silencioso. Apenas o zumbido da geladeira na cozinha e o tic-tac do relógio de parede. Mariana voltou para a sala, pegou um livro da estante. Tentou ler, mas as linhas se embaralhavam diante de seus olhos. O tempo se arrastava tortuosamente. 9h30, 10, 11h30. Finalmente, pouco depois das 11, ela ouviu o som da chave na fechadura. Mariana se sobressaltou, deixou o livro de lado, levantou-se, ajeitou a saia, tentando dar ao rosto uma expressão calma. Diogo entrou no apartamento. Tirou o casaco. Parecia cansado, abatido. Olheiras escuras sob os olhos, a gravata afrouxada, a camisa amassada. "Oi", disse Mariana, da forma mais natural possível. "Como foi o dia?" "Normal." Diogo passou por ela em direção ao escritório sem nem mesmo olhá-la. "Cansado, muito trabalho." "Vai jantar?" "Não, comi alguma coisa no escritório." Ele abriu a porta do escritório, entrou. Mariana ouviu o clique da fechadura. Ela ficou parada no corredor, olhando para a porta fechada. O coração batia forte. Começou. Agora era só esperar. Mariana voltou para o quarto. Deitou-se na cama, sem tirar a roupa. Não acendeu a luz. Ficou na penumbra, atenta aos sons do apartamento. Do escritório vinham ruídos abafados. Diogo estava remexendo em algo, abrindo gavetas. Depois, tudo ficou em silêncio. Ela olhava para o mostrador luminoso do despertador na mesinha de cabeceira. Os ponteiros se moviam com uma lentidão excruciante. 00:30. Mariana levantou-se cuidadosamente da cama. O apartamento estava em completo silêncio. Descalça, ela foi para o corredor. O coração batia tão alto que parecia que podia ser ouvido em todo o apartamento. A porta do escritório estava ligeiramente entreaberta. Por baixo dela, uma fina fresta de luz. Mariana parou, escutou. A voz de Diogo. Ele estava falando com alguém, baixo, quase sussurrando, mas ela conseguia distinguir a entonação. Ele falava de forma tensa, apressada. Ela deu um passo. Depois outro. O piso de madeira gelava seus pés. Mariana se aproximou sorrateiramente da porta. Espiou pela fresta. O que ela viu a fez se agarrar ao batente da porta para não cair. Diogo estava sentado em sua grande mesa de trabalho, de costas para a porta. Diante dele, um notebook aberto. A tela brilhava na penumbra do escritório. Na tela, o rosto de uma mulher idosa, um rosto grande e autoritário, com um queixo pesado e olhos cinzentos e frios. Os cabelos grisalhos, curtos. A mulher olhava diretamente para a câmera, e aquele olhar fez um arrepio percorrer a espinha de Mariana. Ela conhecia aquele rosto. Meu Deus, como ela poderia não reconhecê-lo? Lúcia Medeiros, sua sogra. A mãe de Diogo, que havia morrido há 5 anos. Mariana sentiu como se tudo dentro dela se partisse. O chão desapareceu sob seus pés. Ela se agarrou ao batente com as 2 mãos, com medo de desmaiar. Isso era impossível. Não podia ser. Eles estiveram no funeral, viram o caixão, o túmulo, receberam o dinheiro do seguro. Lúcia estava morta. Morta. Mas na tela estava uma mulher viva. A mesma, com as mesmas rugas pesadas ao redor da boca, com o mesmo olhar desdenhoso. Eu pedi mais uma semana, dizia Diogo, e sua voz soava patética, humilhada. Nada parecido com o advogado confiante que Mariana conhecia. Preciso fechar um caso, receber os honorários. Não me importo com os seus casos, retrucou a mulher na tela. A voz era dura, impiedosa. Eu disse até o dia 1º, hoje é dia 3. Onde está o dinheiro, Diogo? Mãe, por favor, entenda. Diogo passou a mão pelo rosto. Mariana via seu perfil. Ele parecia exausto, envelhecido. Eu tenho uma família, despesas. As crianças estão crescendo, a babá, a escola. Que família? Lúcia zombou. E seu sorriso estava cheio de desprezo. Eu te disse para arranjar uma família, você arranjou. Eu te disse para casar com essa garota, você casou. Tudo fachada.
tudo para manter as aparências. Você acha que eu não sei quanto você gasta nesse seu teatrinho de homem de família? Mariana ficou imóvel. As palavras demoravam a chegar à sua consciência, mas o significado delas era monstruoso. Arranjar uma família, casar com essa garota, tudo fachada. Mãe, por favor. Diogo se encolheu, segurando a cabeça entre as mãos. Eu não aguento mais isso, entende? Não aguento. Eu vivo como um cão sarnento, interrompeu Lúcia. E é isso que você é, Dioguinho. Enquanto não entender isso, só vai piorar. Eu te dei tudo, educação, trabalho, essa vida bonita. E você não consegue cumprir a tarefa mais simples, me transferir o dinheiro a tempo. Eu transferi 120 mil no mês passado, tentou se justificar Diogo. É menos do que insuficiente. A mulher na tela se inclinou para mais perto da câmera. Seus olhos brilharam. Grave isso de uma vez por todas. Tudo que você tem me pertence. O apartamento está no nome de uma empresa de fachada, que eu controlo. Seu precioso escritório de advocacia também. Os carros, as contas, tudo é meu. Você trabalha para mim, Diogo. Sempre trabalhou e sempre vai trabalhar, entendeu? Diogo ficou em silêncio, com a cabeça baixa. Entendeu? Repetiu Lúcia, mais alto. Sim, mãe, entendi. Ótimo. A mulher recostou-se na cadeira em que estava sentada. Mariana notou mecanicamente o ambiente. Atrás dela, um quarto comum, papel de parede claro, uma estante de livros. Nada de especial. Apenas um quarto, em algum lugar. Até o dia 15, você me transfere mais 150 mil. No mínimo. E nem pense em reclamar das despesas de novo. Venda o carro da sua esposa, se for preciso. O carro de Mariana. Diogo levantou a cabeça. Mas ela, não me importa. Ela come o pão que o diabo amassou de graça. Pensei que você tivesse se casado com alguém com dinheiro, mas me trouxe uma parasita para casa. Pelo menos é quieta, não é barraqueira. Por isso eu a aprovei. Uma garota conveniente, fica em casa, cria os filhos, não se mete nos negócios. A esposa perfeita para um advogado. Todos os vizinhos veem. Um homem de família respeitável, uma pessoa de bem. Mariana levou a mão à boca, sufocando um soluço. Garota conveniente, parasita, esposa perfeita para a fachada. Então, todo esse tempo, todos esses anos, ela não era ninguém. Apenas um acessório conveniente no jogo de outra pessoa. Certo, estou cansada. Lúcia bocejou, repetindo, até o dia 15, 150 mil na conta. Sem desculpa, senão eu mesma vou aí e você não vai gostar. Entendeu tudo? Sim, mãe. Boa noite, filhinho. O sorriso no rosto da mulher era predatório. E mande um abraço para sua esposinha. Como é mesmo o nome dela? Mariana. Que ela fique feliz por morar em um bom apartamento e não precisar trabalhar. Nem todo mundo tem essa sorte. A tela se apagou. Diogo continuou sentado, imóvel, com o rosto entre as mãos. Seus ombros tremiam. Ele chorava, silenciosamente, sem esperança, como choram os homens adultos quando não têm mais forças. Mariana recuou lentamente da porta. As pernas não obedeciam, um zumbido enchia sua cabeça. Ela conseguiu chegar ao quarto, fechou a porta, encostou-se nela e deslizou até o chão. Tudo que ela conhecia sobre sua vida desmoronou em um instante. Lúcia estava viva. A mesma mulher que sempre tratou Mariana com uma polidez gélida, que no casamento disse: espero que você seja uma boa esposa para o meu filho. A mulher que morreu 2 anos depois do casamento deles. Ou melhor, que encenou a própria morte. Mariana se lembrou daquele funeral. Um dia chuvoso de outono, um cemitério na periferia da cidade, o caixão fechado, Lúcia supostamente morrera de um infarto fulminante, sozinha em casa, encontraram na tarde, alguns dias depois, explicou Diogo. Por isso o caixão está fechado. Na época, Mariana não questionou, apenas aceitou como um fato. Ela mal conhecia a sogra. Lúcia morava em outro lugar, raramente os visitava. Mantinha-se distante, fria. No funeral havia poucas pessoas. Alguns parentes distantes, vizinhos de Lúcia, alguns colegas de Diogo. E depois o seguro. Mariana se lembrava de como Diogo disse que a mãe havia deixado um seguro de 3 milhões de reais. Uma grande quantia. Ele investiu na expansão de seu escritório, comprou um carro novo, reformou o apartamento. A vida se tornou mais confortável. Mariana ficou feliz que algo bom tivesse saído daquela tragédia. E tudo era mentira. Lúcia encenou a morte, recebeu o seguro. E Diogo? Diogo era seu fantoche, sempre foi. Mariana cobriu o rosto com as mãos. As lágrimas escorriam por entre os dedos, mas ela não conseguia parar. Tudo em que ela acreditava, tudo sobre o que sua vida foi construída nos últimos 8 anos, era uma farsa.
O casamento foi arranjado por ordem da sogra, casar com essa garota. Conveniente, quieta, não se mete nos negócios. Ela foi escolhida como se escolhe um item adequado em uma loja. Por não atrapalhar, por não fazer perguntas demais, por criar a imagem necessária de um homem de família respeitável. E Diogo? Ele a amou algum dia ou sempre esteve atuando? Mariana se lembrava dos primeiros encontros, do cortejo, da declaração de amor. Parecia tão sincero. Mas agora ela não sabia em que acreditar. Tudo é meu, disse Lúcia. O apartamento, o escritório, as contas, isso também era verdade. Isso significava que eles não tinham nada. Viviam em um apartamento registrado em nome de laranjas, controlados pela sogra. Mariana se levantou do chão, foi até a janela. Lá fora, a noite era negra. A cidade dormia. Em algum lugar, naquela cidade imensa, vivia uma mulher que deveria estar morta. Uma mulher que puxava os cordões, controlando a vida de outras pessoas. E Diogo, ele também era uma vítima. Mariana se lembrou de sua figura curvada, da voz embargada. Ele estava sofrendo, ele estava numa armadilha assim como ela, talvez até mais, porque era sua mãe, aquela que deveria amá-lo, protegê-lo, e em vez disso, o transformou em um escravo. Mas por quê? Para quê? Por que Lúcia encenou a própria morte? Apenas pelo seguro, 3 milhões de reais. Uma quantia grande, mas não grande o suficiente para justificar tal ato. Havia algo mais. Tinha que haver. Mariana enxugou as lágrimas, tentou se acalmar, se recompor. Pense. Preciso pensar. Dona Vera sabia a verdade. Ela disse. Deu uma olhada no escritório depois da meia-noite. Isso significava que ela queria que Mariana visse tudo. Mas como a babá sabia? A irmã. Dona Vera tinha uma irmã. Mariana se lembrou de a babá ter mencionado uma vez que tinha uma irmã mais nova, Gabriela, que trabalhava como cuidadora em outra cidade. Mariana não se lembrava dos detalhes, não deu importância. Mas agora, se a irmã da babá trabalhava como cuidadora para Lúcia, então tudo se encaixava. Dona Vera descobriu a verdade através da irmã e ficou em silêncio, por 3 anos. Com medo, certamente. Lúcia era uma mulher perigosa. Isso ficou claro até mesmo naquela breve conversa. Autoritária, cruel, acostumada a controlar tudo ao seu redor. Mas por que Dona Vera decidiu falar justamente agora? Mariana andou pelo quarto, tentando construir alguma lógica em sua cabeça. Precisava falar com ela. Amanhã. Descobrir todos os detalhes, entender o que estava realmente acontecendo. Ela voltou para a porta, abriu um pouco, espiou o corredor. Silêncio. A luz do escritório estava apagada. Diogo provavelmente estava sentado lá no escuro, vivendo mais um pesadelo noturno. Mariana fechou a porta, deitou-se na cama, fechou os olhos, mas o sono não vinha. Diante de seus olhos, o rosto de Lúcia na tela do notebook. Os olhos cinzentos e frios, o sorriso desdenhoso. Você trabalha para mim, Diogo. Sempre trabalhou e sempre vai trabalhar. Há quantos anos isso vinha acontecendo? Desde o início? Ou começou após a morte da sogra? Mariana tentou se lembrar de como eles viviam antes. No primeiro ano de casamento, Lúcia ainda estava viva. Visitava-os raramente, sempre severa, contida. Diogo ficava tenso na presença dela, tentava agradar. Na época, Mariana atribuiu isso ao desejo natural de um filho de se mostrar bem-sucedido para a mãe. Agora ela entendia, ele tinha medo dela. Sempre teve medo. O que ela fez com ele? Como transformou um homem adulto em um fantoche sem vontade? Mariana se lembrou de como Diogo falava de sua infância. Pouco, de forma concisa. O pai não estava presente. Foi embora quando Diogo tinha 3 anos. A mãe o criou sozinha, severa, exigente. Diogo foi um aluno excelente. Entrou em uma universidade de prestígio, depois fez mestrado. A mãe se orgulhava dele ou fingia se orgulhar. Talvez ela sempre o tenha manipulado, desde a infância, incutindo nele que ele não era ninguém sem ela, que devia tudo a ela. Isso acontece. Mariana já tinha ouvido falar de pais tóxicos que quebram seus filhos, transformando-os em pessoas dependentes, incapazes de tomar decisões por conta própria. Mas mesmo assim, isso não o justificava. Diogo era um adulto. Ele poderia ter ido embora, se libertado. Em vez disso, ele arrastou para isso, casou-se com ela por ordem da mãe, teve filhos com ela, criou a aparência de uma família feliz. Tudo para quê? Para que Lúcia pudesse ficar tranquilamente em seu esconderijo e coletar dinheiro do filho. A raiva fervia por dentro, misturando-se com a dor e o desespero.
Mariana sentou-se na cama, abraçando os joelhos. As mãos tremiam. O que ela faria agora? Ir embora? Pegar as crianças e ir embora? Mas para onde? Ela não tinha emprego, não tinha dinheiro, não tinha casa própria. Nos últimos 7 anos, ela foi dona de casa, completamente dependente de Diogo, ou melhor, de sua mãe, como agora ficará claro, ou fingir que não sabia de nada, continuar a desempenhar o papel de esposa conveniente? Não, não. Ela não conseguiria. Não conseguiria olhar nos olhos de Diogo todos os dias, sabendo a verdade. Não conseguiria viver naquele apartamento, sabendo que não era deles. Não conseguiria criar os filhos em uma atmosfera de mentira. Era preciso agir. Mas como? Mariana se levantou, foi até o armário, pegou seu antigo notebook. Fazia tempo que não o usava. Abriu, ligou. Enquanto ele carregava, ela pensou por onde começar. O seguro. Lúcia recebeu o seguro com uma certidão de óbito falsa. Isso era fraude, um crime. Se ela reunisse provas. Mas que provas? A gravação da conversa. Ela não a gravou. Que estupidez. Deveria ter pensado nisso. O notebook terminou de carregar. Mariana abriu o navegador, começou a pesquisar sobre fraude de seguros, sobre simulação de morte. Leu artigos, leis. Sua cabeça girava com os termos jurídicos, mas ela se forçou a entender. A simulação de morte era um crime raro, mas não único. Geralmente era feito para obter grandes pagamentos de seguro ou para fugir de dívidas de perseguição. Se ficasse provado que a pessoa estava viva e recebeu o seguro de forma fraudulenta, poderia ser responsabilizada criminalmente. A pena poderia chegar a 10 anos, mas eram necessárias provas, fotografias, vídeos, depoimentos de testemunhas. Algo concreto. Mariana pensou. Dona Vera, sua irmã Gabriela. Se Gabriela trabalhava como cuidadora para Lúcia, ela poderia ajudar, poderia tirar fotos, gravar conversas. Mas ela iria querer? Iria se arriscar? Teria que tentar. Mariana fechou o notebook, olhou para o relógio. 3 da manhã. Em algumas horas, um novo dia começaria. Ela precisava se manter firme, fingir que tudo estava normal, conversar com Dona Vera, descobrir tudo até o fim. E depois ela decidiria o que fazer. Ela voltou para a cama, puxou o cobertor até o queixo. O corpo estava pesado de cansaço, mas o sono não vinha. Diante de seus olhos, o rosto da sogra. Frio, autoritário, implacável. Garota conveniente, parasita. Mariana cerrou os punhos sob o cobertor. Não, ela não era uma parasita. Ela não seria mais conveniente. Ela encontraria uma maneira de escapar dessa teia de mentiras. Por si mesma, pelos filhos, pela justiça. Amanhã começou como de costume. Mariana acordou às 7, despertou as crianças, preparou o café da manhã. Lucas estava manhoso, não queria comer o mingau. Laura derramou o suco na toalha da mesa. Uma manhã comum, a agitação de sempre. Só que por dentro, Mariana sentia tudo comprimido em um nó apertado. Diogo saiu do quarto por volta das 8, já vestido, com a pasta na mão. O rosto cansado, distante, tomou um café rápido, em pé no balcão, sem nem mesmo se sentar à mesa. Hoje vou chegar tarde, ele disse, sem olhar para Mariana. Reunião com um cliente. Tudo bem, ela respondeu, surpresa com quão firme sua voz soou. Diogo saiu, a porta bateu. Mariana levou as crianças para o quarto, onde Dona Vera já as esperava. A babá chegou pontualmente às 8, como sempre, mas quando seus olhares se encontraram, Mariana viu uma pergunta nos olhos dela. Uma pergunta silenciosa e ansiosa. Dona Vera disse Mariana em voz baixa. Precisamos conversar. Uma conversa séria. A babá empalideceu, assentiu. Vou cuidar das crianças primeiro e depois. Na cozinha. Sim, estarei esperando. 20 minutos depois, Dona Vera entrou na cozinha. As crianças estavam ocupadas. Lucas desenhava. Laura brincava com as bonecas. A babá sentou-se em frente a Mariana, com as mãos sobre os joelhos. Os dedos entrelaçados com tanta força que os nós ficaram brancos. Eu vi tudo, começou Mariana, sem rodeios. À noite. Eu espiei no escritório, como a senhora disse. Dona Vera fechou os olhos, balançou a cabeça. Meu Deus, então é verdade. Lúcia está viva. Mariana mal conseguia pronunciar as palavras. Ela está viva e controla tudo. Diogo transfere dinheiro para ela. Ela o comanda como um escravo. E o nosso casamento? A voz falhou. Mariana se calou, apertando a xícara. Eu tive tanto medo de lhe contar, sussurrou Dona Vera. 3 anos de medo, mas não aguentava mais. A consciência não me deixava dormir. Como a senhora sabe? Mariana olhou para babá.
Me conte tudo, por favor. Dona Vera suspirou, passou a mão pelo rosto. Minha irmã Gabriela, mais nova, ela trabalha como cuidadora. Há 5 anos, ela foi contratada para cuidar de uma senhora idosa em outra cidade, Lúcia Medeiros. É como todos a conhecem lá. Ela mora em um apartamento simples de 2 quartos na periferia, não recebe ninguém, não sai de casa. Gabriela cozinha para ela, limpa, faz as compras. Outra cidade, repetiu Mariana. Então não é perto. Não, Gabriela não sabia quem era no início, apenas trabalhava. Mas depois, Lúcia começou a fazer aquelas videochamadas. Gabriela ouvia as conversas. Um dia, ela viu por acaso uma foto na mesinha de cabeceira. Lúcia com um homem jovem. Gabriela perguntou quem era. Ela respondeu: meu filho. Gabriela memorizou o rosto, até tirou uma foto com o celular quando a patroa se virou. Dona Vera fez uma pausa, engoliu em seco. E então, Gabriela viu um anúncio de emprego para babá na casa da família Valente. Advogado Diogo Valente. Gabriela me ligou, disse: as condições são boas, o salário é bom, tente. E me mostrou a foto dizendo: é para ele que você vai trabalhar. Eu vim para a entrevista, vi seu marido e o reconheci imediatamente daquela foto. Depois a senhora me contou que sua sogra havia morrido alguns anos antes. Naquele momento eu gelei. Liguei para Gabriela, descrevi a situação. Ela me enviou mais fotos de Lúcia. Eu procurei fotos antigas da sua sogra na internet e comparei. Era ela a mesma mulher que deveria estar morta, mas a senhora ficou em silêncio. Eu fiquei com medo. Gabriela me contou mais tarde. Lúcia, uma vez, em um momento de raiva, deixou escapar. Quando Gabriela lhe trouxe o remédio errado, gritou com ela, disse: eu não encenei minha própria morte e recebi 3 milhões de seguro para que uma idiota qualquer me envenene com os comprimidos errados. Gabriela ficou paralisada, percebeu que tinha se metido em algo perigoso. Mariana ouvia, sentindo um frio crescente por dentro. Lúcia percebeu que Gabriela ouviu as conversas com o filho. Chamou-a, sentou-a ao seu lado e disse, com calma, friamente: se uma única palavra sair deste apartamento, você vai se arrepender. Eu tenho contatos. Eles te encontrarão em qualquer lugar. Fique quieta, trabalhe, receba seu dinheiro e viva sua vida em paz. Entendeu? Gabriela sentiu. Ela está sozinha, não tem ninguém além de mim. Ela ficou com medo e não foi à polícia. Mariana sentiu. Gabriela me contou tudo, continuou a babar. Nós duas ficamos em silêncio. Eu trabalhava aqui, tentava não pensar nisso, mas via como seu marido estava mudando, como ele ficava nervoso, como sofria. E a senhora não sabia de nada, vivia nessa bela mentira. E para mim ficava cada vez mais difícil ficar calada. Por que a senhora decidiu falar justamente agora? Gabriela me ligou anteontem. Disse que Lúcia está completamente sem limites, exigindo cada vez mais dinheiro do filho. Ameaça vir para cá se ele não cumprir suas exigências. Gabriela tem medo de que tudo acabe mal. Talvez seu marido fique tão mal que ele. A babá não terminou a frase, mas Mariana entendeu. E então o que seria de você? Das crianças? Eu não podia mais ficar calada. Mariana se levantou, andou pela cozinha. Dona Vera, me conte tudo o que sabe. Sobre o seguro, a herança, como ela organizou tudo. A babá sentiu. Gabriela me contou aos poucos. Lúcia planejou isso por muito tempo, por vários anos. Ela tinha um irmão mais velho, um homem rico, dono de uma fábrica no interior de São Paulo, sem filhos. Lúcia sabia que o irmão havia deixado toda a sua fortuna para ela, mas ele era saudável, poderia viver mais uns 20 anos. Ela precisava do dinheiro agora. E ela decidiu encenar a morte? Sim. Fez um seguro de 3 milhões, falsificou documentos médicos. Havia um histórico de problemas cardíacos. Aparentemente, encontrou um médico que, por dinheiro, emitiu a certidão de óbito. O corpo no caixão. Não havia ninguém lá. O caixão estava vazio, ou com algo para fazer peso. Diogo sabia de tudo. Organizou tudo sob as ordens dela. Caixão fechado, funeral rápido, mínimo de testemunhas. Mariana se lembrou daquele funeral, como tudo foi rápido, rotineiro. Depois do funeral, Lúcia foi embora, continuou Dona Vera. Alugou um apartamento com um nome falso. Lá, ninguém a conhecia. Ela recebeu o seguro. Diogo cuidou de tudo como deveria. Os 3 milhões foram transferidos para uma conta que ela controlava. E 6 meses depois, o irmão dela morreu. Um infarto, desta vez de verdade. E então a herança, completou Mariana. Sim, mas ela estava oficialmente morta. Não podia receber a herança pessoalmente.
Então, Diogo apareceu como o único herdeiro, registrou tudo em seu nome e depois transferiu para empresas de fachada que Lúcia controla. Quanto era a herança? Gabriela disse que a fábrica valia cerca de 50 milhões. Mais um apartamento na capital, um sítio, carros. Tudo isso agora pertence a Lúcia. Formalmente através de laranjas, mas na realidade ela controla tudo. Mariana sentou-se em uma cadeira. 50 milhões. E o nosso apartamento, o escritório do Diogo, tudo está registrado nas empresas de Lúcia. O apartamento de vocês foi comprado por uma empresa de fachada. O escritório do seu marido também não está registrado no nome dele. Formalmente, vocês dois não têm nada. Tudo pertence a ela. Mariana sentiu o chão sumir sob seus pés. E Diogo trabalha para ela todo esse tempo. Ela disse lentamente. Transfere dinheiro para ela, presta contas. Ela o mantém na rédea curta. Sim, ele é infeliz. Isso é visível. Mas ele não consegue sair. Ela é a mãe dele. Controlou-o a vida inteira. Gabriela disse que Lúcia é uma mulher terrível, fria, cruel. Ela não ama o filho. Para ela, ele é apenas uma ferramenta. Mariana levantou-se. Foi até a janela. Dona Vera, sua irmã poderia ajudar? Poderia reunir provas? A babá hesitou. Ela tem muito medo. Lúcia é perigosa. Eu entendo. Mas se não fizermos nada, isso vai continuar para sempre. Diogo vai desmoronar. As crianças vão crescer em uma atmosfera de mentira. E eu, Mariana se virou. Eu não posso mais viver assim. Senhora entende? Dona Vera assentiu lentamente. Vou tentar falar com ela. Obrigada. Mariana se aproximou, pegou a mão da babá. Obrigada por ter tido a coragem de me contar. Mariana voltou para seu lugar, pegou um caderno, uma caneta. Me conte tudo o que mais a senhora sabe. Quaisquer detalhes. O endereço do apartamento onde ela mora, os nomes das empresas de fachada, as contas, tudo que possa ser útil. Dona Vera pensou, depois começou a falar. O endereço do apartamento. Rua das Gardênias, número 12, apartamento 37. O nome sob o qual Lúcia vive lá. Lídia Magalhães. Números de telefone. O nome de 2 empresas de fachada. Ah, mais uma coisa, acrescentou Dona Vera. Gabriela disse que Lúcia guarda documentos em seu apartamento. Cópias dos pagamentos do seguro, papéis da herança, alguns contratos. Tudo está em um cofre no quarto. Um cofre, repetiu Mariana. Então as provas existem. Sim, mas como pegá-las? Precisamos que Gabriela tire fotos. Ou faça um vídeo. Talvez grave as conversas de Lúcia com Diogo. Com essas provas podemos ir à polícia. Gabriela tem muito medo. Eu entendo, mas se ela ajudar, poderemos protegê-la. Quando a fraude for descoberta, Lúcia irá a julgamento. Ela não poderá se vingar de ninguém da prisão. Dona Vera sentiu. Vou falar com a Gabriela hoje à noite. E eu vou encontrar um advogado. Alguém fora do círculo de Diogo, alguém independente. Vou descobrir como agir corretamente. E também preciso de um detetive particular. Elas conversaram mais um pouco, discutindo os detalhes. Depois, Dona Vera voltou para as crianças. Mariana ficou na cozinha, olhando para suas anotações. Ela pegou o telefone, ligou para sua amiga Sofia. Mari, oi, tudo bem? Sofia, preciso da sua ajuda. Urgente. Você pode me recomendar um bom detetive particular? Detetive? Aconteceu alguma coisa? Te conto depois. Agora eu só preciso do contato. 1 minuto depois, chegou uma mensagem com um número. André Gomes. Mariana discou. Gomes, pois não, atendeu uma voz masculina. Baixa, calma. Olá, meu nome é Mariana Valente. Me recomendaram o senhor. Estou em uma situação complicada. Preciso de ajuda. Entendido. Podemos nos encontrar hoje à noite, tá bom pra você? Sim. Eles marcaram um encontro em um café no centro da cidade às 6 da tarde. Depois, Mariana ligou para o número de uma advogada. Isabela Vasconcelos, especializada em crimes econômicos. Fraude. Boa tarde, escritório de advocacia Vasconcelos. Olá, eu gostaria de marcar uma consulta com a Isabela. O mais rápido possível. Temos um horário amanhã às 10 da manhã. Serve para a senhora? Sim, obrigada. Mariana ditou seus dados. Os primeiros passos foram dados. Ela foi até o quarto das crianças. Lucas e Laura brincavam no tapete com blocos de montar. Dona Vera estava sentada ao lado deles. Quando Mariana entrou, as crianças levantaram a cabeça, sorriram. Mãe, olha que torre alta! Laura apontou para a torre de cubos. Que lindo, meus amores! Mariana se agachou ao lado deles e abraçou a filha. Uma torre muito bonita. Ela olhou para seus filhos, tão pequenos, indefesos. Eles mereciam a verdade, uma vida honesta.
e ela faria de tudo para lhes dar isso. À noite, Mariana vestiu um casaco. Disse a Dona Vera que ia sair para resolver uns assuntos. O detetive André Gomes era um homem na casa dos 45 anos, de constituição forte, cabelo curto e olhos cinzentos e atentos. Ele encontrou Mariana no café combinado, levou-a a uma mesa no canto. Então, Mariana, ele começou. Conte-me o que aconteceu. Mariana respirou fundo e começou a contar tudo sobre a conversa noturna, sobre Lúcia, que deveria estar morta, mas estava viva, sobre o seguro, a herança, as empresas de fachada. Gomes ouvia atentamente, fazendo anotações em um bloco de nó. Uma história complicada, disse ele, mas não única. Fraude de seguro acontece. O principal agora é reunir provas. Sem elas, toda essa história será apenas a sua palavra. Eu entendo. Tenho o endereço onde ela mora. Tenho uma testemunha, a cuidadora que trabalha para ela. Certo. Gomes recostou-se na cadeira. Posso ir até lá, verificar o endereço, fazer uma vigilância fotográfica. Se essa mulher realmente mora lá e é a tal Lúcia Medeiros, já é alguma coisa. Depois, podemos investigar mais a fundo, verificar os documentos do óbito, encontrar o médico que os assinou e as empresas de fachada eu também vou verificar. Encontrarei os sócios, rastrearei o movimento do dinheiro. Se tudo foi feito através de laranjas, haverá um rastro. E esse rastro pode ser desvendado. Quanto tempo isso vai levar? 2, 3 semanas. Talvez um mês. Gomes olhou para Mariana com seriedade. Mas devo avisá-la. Isso é caro. Meu trabalho custa dinheiro. Ele disse o valor. Mariana estremeceu. Era quase tudo o que ela havia economizado durante os anos de casamento. Eu pago, disse ela com firmeza. Preciso dessas provas. Ótimo. Então começo amanhã. Me dê todas as informações. Endereços, nomes, números. Mariana pegou seu caderno e entregou-lhe. Gomes folheou, assentiu. Excelente, isso é suficiente. Manterei você informada. Nos falamos em alguns dias. Na manhã seguinte, ela foi ao escritório da advogada Vasconcelos. O escritório ficava em um centro empresarial, Drá. Isabela era uma mulher na casa dos 50 anos, de aparência séria e olhar perspicaz. Ela ouviu Mariana atentamente, fazendo perguntas esclarecedoras. Sua situação não é simples, disse Adrá Vasconcelos, mas você tem chances. Fraude de seguro é crime. Se provar que sua sogra está viva e encenou a morte, ela será responsabilizada. Seu marido provavelmente também será acusado. E eu? Perguntou Mariana em voz baixa. Posso ser acusada? Dificilmente. Se provar que não sabia de nada, será considerada cônjuge de boa-fé e então poderá pleitear parte do patrimônio, o apartamento, por exemplo. Mesmo que esteja no nome de uma empresa de fachada, através da justiça, é possível conseguir o reconhecimento dos seus direitos, especialmente considerando os filhos menores de idade. Mariana sentiu um alívio. Então, nem tudo estava perdido. O que eu preciso fazer? Reúna as provas. Tudo que seu detetive encontrar, traga para mim. Quando tivermos material suficiente, iremos à polícia, faremos uma denúncia de fraude. A investigação começará. E com meu marido? Devo dizer a ele que sei? Adra. Vasconcelos pensou. Por enquanto, é melhor não dizer. Se ele perceber que você está a par, pode tentar esconder algo ou avisar a mãe. Haja em silêncio. Mariana sentiu. Era sensato. Embora fosse difícil viver ao lado dele, sabendo a verdade, e ficar calada. Ao voltar para casa, Mariana se sentia esgotada, mas ao mesmo tempo cheia de determinação. Dona Vera encontrou na cozinha. Dona Mariana, falei com a Gabriela. Ela concorda em ajudar, é verdade? O coração bateu mais rápido. O que ela disse? Ela tá com muito medo, mas entende que é o certo a se fazer. Lúcia está se tornando cada vez mais agressiva. Gabriela está disposta a tirar as fotos, gravar as conversas, mas pede proteção. Vou falar com a advogada. Vamos pensar em algo. Diga a Gabriela que ela não está sozinha. Estamos todas juntas nisso. Dona Vera assentiu, enxugando as lágrimas. Obrigada por lutar. Não estou lutando só por mim, respondeu Mariana em voz baixa. Estou lutando pela verdade e pelo futuro dos meus filhos. Os dias se seguiram em um ritmo estranho. Por fora, tudo parecia normal. Mariana cuidava da casa, das crianças. Diogo chegava tarde e saía cedo. Eles quase não conversavam. Mariana fingia não notar nada, mas por dentro ela fervia. Toda vez que olhava para o marido, lembrava-se daquela conversa noturna. A voz humilhada, Lúcia na tela, as palavras, aquelas palavras terríveis. Ela odiava aquela mentira. Uma semana depois, Gomes ligou.
Tenho notícias, boas notícias. Eu a encontrei. Lúcia Medeiros está morando no endereço indicado. Eu montei uma vigilância e a fotografei pela janela do apartamento. Ela estava sentada na cozinha. A visão era clara. É definitivamente ela, a mesma mulher das suas fotos de família. Mariana apertou o telefone. Você tem certeza? Absoluta. Além disso, verifiquei os documentos. A certidão de óbito dela foi assinada pelo médico Sérgio Pereira. Esse homem trabalhava no hospital, mas foi demitido há 3 anos por má conduta. Agora está aposentado. Fui até ele, conversei. No início, ele negou, mas quando mencionei um possível processo criminal, ele confessou. Disse que Lúcia lhe pagou R$ 200.000 pela certidão falsa. Ele concorda em depor, se lhe garantirem uma pena mais branda. Isso é maravilhoso. Mariana sentiu as mãos tremerem. Temos uma testemunha. Sim, e não é tudo. Verifiquei as empresas de fachada. Os sócios são laranjas, pessoas que por uma pequena quantia fornecem seus dados pessoais. Diretores nominais. Todas as transferências de dinheiro passam por essas empresas para contas que no final levam a uma única pessoa. Lúcia Medeiros, ou melhor, Lídia Magalhães, como ela se apresenta lá. Quanto mais tempo você precisa? 1 semana. Vou reunir tudo, preparar um relatório. Depois, você poderá ir à polícia. Obrigada, muito obrigada. Mariana desligou. O coração batia forte. As provas existiam. Em breve tudo acabaria. Ela ligou para Drá. Vasconcelos contou as novidades. Excelente, disse a advogada. Quando o detetive reunir tudo, venha me ver. Prepararemos a denúncia para a polícia e para a seguradora. Com essas provas, o caso andará rápido. Alguns dias depois, Dona Vera entregou a Mariana um pendrive. É da Gabriela. Ela gravou algumas conversas de Lúcia com seu marido e fotografou os documentos do cofre, quando ela saiu para ir ao médico. Mariana pegou o pendrive com as mãos trêmulas. Como ela está? Assustada, mas se mantém firme. Ela quer que isso acabe, que essa mulher finalmente pague pelo que fez. Mariana inseriu o pendrive no notebook, abriu a pasta com as gravações de áudio, apertou o play. A voz de Lúcia, fria, autoritária. Ela repreendia Diogo por não ter transferido dinheiro suficiente, exigia mais, ameaçava. Depois, as fotos, a apólice de seguro, a certidão de óbito, os contratos de transferência de bens, os extratos bancários, estava tudo lá. Todas as provas. Mariana fechou o notebook, cobriu o rosto com as mãos. As lágrimas escorriam por entre os dedos. Alívio, raiva, dor, tudo se misturava. Ela ligou para Gomes. Tenho mais material, gravações de áudio e fotos de documentos. Perfeito. Amanhã finalizo meu relatório. Venha buscar depois de amanhã. Naquela noite, Mariana foi dormir com uma decisão firme. Amanhã, ela pegaria o relatório do detetive. Depois de amanhã, iria à advogada e em alguns dias apresentaria a denúncia à polícia. A mentira acabaria. Lúcia responderia por seus crimes e ela, Mariana, finalmente se libertaria desse pesadelo. 2 dias depois, Mariana estava sentada no escritório da Drá Isabela Vasconcelos. Diante da advogada, uma pasta grossa com documentos. O relatório do detetive Gomes, fotos, gravações de áudio, o depoimento do médico Pereira, Adra. Vasconcelos examinou tudo cuidadosamente, fazendo anotações. Finalmente levantou a cabeça. O material é mais do que suficiente. Amanhã mesmo apresentamos a denúncia à polícia e à seguradora. Com essas provas, um inquérito será aberto imediatamente. E o que vai acontecer com Diogo? Perguntou Mariana em voz baixa. Ele também será implicado. É cúmplice na fraude. Mas se ele concordar em colaborar com a investigação, depor contra a mãe, pode conseguir uma pena mais branda. Uma condicional, talvez? Mariana sentiu. Sentia pena de Diogo. Ele era uma vítima de sua mãe, um homem quebrado. Mas ele a arrastou para isso. Construiu uma família sobre uma mentira. E por isso precisava responder. No dia seguinte, elas apresentaram a denúncia. A polícia agiu rapidamente. 3 dias depois, Lúcia foi presa. Diogo foi chamado para depor. Mariana não viu sua reação, mas a Drá. Vasconcelos contou que ele desmoronou imediatamente. Confessou tudo. Contou como a mãe o forçou a participar do esquema, como controlou cada passo seu, como viveu com medo por anos. A seguradora entrou com uma ação civil pedindo a restituição dos 3 milhões, mais juros e danos morais. A investigação descobriu que a herança do irmão de Lúcia também foi obtida ilegalmente, formalmente. Ela não poderia herdá-la, estando oficialmente morta. Todos os ativos foram bloqueados.
O apartamento onde Mariana vivia com os filhos, as empresas de fachada, as contas. Começou um longo processo judicial. Mariana contratou um advogado separado que provou em tribunal sua boa-fé. Ela não sabia da fraude, foi enganada pelo marido e pela mãe dele. O tribunal reconheceu seus direitos. O apartamento foi transferido para ela como cônjuge de boa-fé e mãe de filhos menores. Parte dos fundos das contas também foi devolvida para o sustento das crianças. Diogo recebeu uma pena de 3 anos em regime condicional por cumplicidade em fraude. O tribunal considerou que ele agiu sob pressão da mãe e colaborou com a investigação. Lúcia foi condenada a 8 anos de prisão em regime fechado. Fraude em grande escala, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro. Mariana pediu o divórcio. O processo foi rápido e tranquilo. Diogo não se opôs. No último encontro, na sala do tribunal, ele se aproximou dela. Me perdoe, disse ele em voz baixa, o rosto abatido, envelhecido. Me perdoe se puder. Eu fui um fraco, tive medo dela a vida inteira. Arrastei você para isso. As crianças? Tenho tanta vergonha. Mariana olhou para ele. Um dia ela amou aquele homem ou pensou que amava. Agora via diante de si um estranho, um homem quebrado. Eu não posso te perdoar, disse ela calmamente, mas não te desejo mal. Espero que você encontre forças para começar uma nova vida sem o controle dela. Ele assentiu, virou-se. Gabriela, a irmã de Dona Vera, recebeu um agradecimento da investigação por sua colaboração. Seu depoimento e as provas que ela reuniu foram cruciais para o caso. Mariana agradeceu pessoalmente quando se encontraram. Você é uma mulher muito corajosa, disse Mariana. Sem você, eu nunca teria descoberto a verdade. Gabriela, uma mulher magra, com um rosto cansado, sorriu timidamente. Eu só estava cansada de viver com medo. Fico feliz que tudo tenha acabado. Dona Vera continuou trabalhando para Mariana. A babá se tornou não apenas uma ajudante, mas uma verdadeira amiga da família. Uma relação calorosa e de confiança se estabeleceu entre elas. 6 meses se passaram. Mariana estava em pé, junto à janela de seu apartamento, agora verdadeiramente seu. O tribunal reconhecera sua propriedade. As crianças brincavam no quarto, suas risadas ecoavam pela casa. Dona Vera preparava o jantar na cozinha, cantarolando baixinho. Mariana olhou para a própria mão. A aliança não estava mais lá. Ela tirou no dia em que o divórcio foi finalizado e sentiu um alívio. O peso da mentira que a oprimiu por todos aqueles anos desapareceu. Ela conseguiu um emprego como gerente numa pequena empresa. O salário era modesto, mas era o seu dinheiro, ganho honestamente. Pela primeira vez em muitos anos, ela se sentia livre e independente. As crianças aceitaram o divórcio com tranquilidade. Lucas às vezes perguntava pelo pai. Mariana respondia com honestidade, mas sem detalhes desnecessários. Dizia que o papai cometeu erros e que agora era melhor para eles viverem separados. O menino assentia, parecia entender. A vida, aos poucos, voltava aos eixos. Mariana se matriculou em cursos de aperfeiçoamento, começou a construir uma carreira, reencontrou as amigas que havia deixado de lado durante os anos de casamento. Sentia-se viva novamente. Uma noite, com as crianças já dormindo, ela estava sentada na cozinha com Dona Vera, tomando um chá. Sabe, disse Mariana, pensativa, eu vivi tantos anos em uma gaiola dourada. Pensei que era feliz, mas na verdade eu só tinha medo de encarar a verdade. Agora você está livre, respondeu a babá, com suavidade, e isso é o mais importante. Sim. Mariana sorriu. Agora estou livre. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez em muitos anos não tenho medo do futuro. Pelo contrário, estou ansiosa por ele. Dona Vera sentiu, apertou sua mão. Você conseguiu. Você é uma mulher muito forte, Dona Mariana. Não, balançou a cabeça Mariana. Eu não sou forte. Eu apenas decidi não ser mais conveniente. Não ficar mais calada, não fechar os olhos para a mentira, e isso me salvou. Nos salvou. Ela olhou para a foto das crianças na geladeira. Lucas e Laura sorriam para a câmera. A verdade a libertou. Causou dor, destruiu ilusões, virou sua vida de cabeça para baixo, mas no final deu a ela o que ela não teve por todos aqueles anos. Deu-lhe a liberdade. E agora, finalmente, ela podia construir uma vida de verdade, uma vida honesta, para si e para seus filhos. Sem mentiras, sem medo, sem o controle de ninguém. Mariana terminou o chá, levantou-se e foi até a janela. Do outro lado do vidro, as luzes da cidade noturna brilhavam.
Em algum lugar lá, em uma prisão, estava a Lúcia. Em algum lugar, Diogo tentava começar uma nova vida, mas essa não era mais a história dela. Sua história estava ali, naquele apartamento, com seus filhos, com a fiel Dona Vera ao seu lado, com o trabalho que ela amava, com o futuro que ela mesma estava construindo. E isso era a coisa mais valiosa que ela tinha. A liberdade de ser ela mesma, a liberdade de viver na verdade. Mariana sorriu para seu reflexo no vidro escuro. Tudo ficaria bem. Agora, ela acreditava nisso.